Olá! Hoje irei apresentar meu projeto de iniciação tecnológica, Inteligência Artificial Explicável na área médica. Meu nome é Arthur Sisoto, eu sou estudante do quarto semestre de Engenharia da Computação no INSPER e esse é meu orientador, Maciel Vidal. Primeiramente, gostaria de esclarecer alguns conceitos que muitas vezes utilizamos no dia a dia, mas não sabemos ao certo o que eles são. Primeiro, inteligência artificial pode ser definida como um conjunto variado de tecnologias que, ao serem implementadas, demonstram um comportamento parecido com seres dotados de inteligência, como demonstrar soluções para problemas complexos e uma grande capacidade de aprender. Falando em aprender, machine learning é o processo através do qual esses algoritmos aprendem, através de técnicas puramente estatísticas para formar modelos probabilísticos a partir de bases de dados. O Deep Learning é um ramo do Machine Learning que funciona a partir da aplicação de redes neurais artificiais, em que cada um desses círculos é o que chamamos de um neurônio artificial, que recebe um dado e um parâmetro associado que pode ser alterado pelo próprio modelo de forma autônoma para obter o melhor resultado possível na camada de output. Essas camadas intermediárias onde os cálculos são feitos são chamadas de camadas ocultas. E quais são os usos da inteligência artificial na área da saúde? Bem, são diversos e alguns deles são modelos de processamento de linguagem natural para análise de fichas e prontuários, softwares de administração de leitos de um hospital e principalmente algoritmos de predição e diagnóstico de doenças. E qual o problema com tudo isso? Bem, em Machine Learning temos um conceito de opacidade algorítmica, já que, na maioria das vezes, as AIs atuam de forma totalmente independente, sem a supervisão de um agente humano, para dizer se aquele resultado faz sentido ou não naquela situação. E quanto maior a complexidade de um modelo, os seus cálculos também ficam mais complexos e o processo de tomada de decisões fica cada vez mais indecifrável para humanos, caracterizando então o que chamamos de um modelo caixa preta. E é inegável também que as AIs, como toda tecnologia, possuem vieses, já que são artefatos sociais criados por pessoas que estão inseridas em contextos sociais, políticos e econômicos. E dessa forma, mesmo de forma não intencional, essas pessoas inserem esses vieses cognitivos em seus produtos. Um exemplo na área de machine learning é que não é incomum encontrar um algoritmo que possui vieses raciais, já que algumas bases de dados possuem esses vieses, já que elas são frutos e são espelhos da sociedade. Alguns exemplos dessas implicações negativas na área da saúde podem ser observados em alguns estudos. No primeiro estudo, nós temos que uma pontuação de risco que era calculada por uma AI, os pacientes negros eram considerados menos doentes do que pacientes brancos. E esse viés reduzia a quantidade de pacientes negros que recebiam cuidados em mais da metade. Em outro estudo, um algoritmo de AI que era usado para classificar a gravidade dos casos das doenças renais crônicas, 33% dos pacientes negros teriam sido classificados em uma gravidade maior se a variável racial não fosse considerada na fórmula. E como nós podemos combater essa opacidade algorítmica? É aí que entra o conceito de explicabilidade. Como o nome já diz, explicabilidade é a capacidade de explicar o que está acontecendo dentro de um sistema. É conseguir entender a partir de um resultado e dos dados iniciais como é que aquele modelo chegou naquela conclusão, qual foi todo o processo de tomada de decisões e como cada variável favoreceu ou não o resultado. A partir dessa necessidade de explicabilidade e transparência, surge o conceito de inteligência artificial explicável, ou SHAI. O objetivo dos estudos em SHAI é tornar transparente as tão consolidadas caixas pretas estabelecidas pelos modelos tradicionais de AI. O meu projeto de pesquisa consiste no desenvolvimento de diversos modelos de AI, utilizando diversas técnicas para a predição de diagnósticos, que é o principal uso de AI na área da saúde. Atualmente, eu estou utilizando uma base de dados de ressonância magnética para identificar se um paciente tem autismo ou não apenas com atividade cerebral. A partir desses modelos,
eu irei utilizar técnicas de avaliação de explicabilidade para comparar a relação entre a confiança da predição desses modelos e a explicabilidade deles. Aqui está a fonte dos estudos que eu mencionei nessa apresentação. Muito obrigado.